Nesse vídeo você vai ver sobre a propriedade margin left do CSS, como colocar margem do lado esquerdo do elemento, mas antes você já sabe, por favor, se você ainda não deixou o seu like, já deixa o like que nos ajuda bastante, e também se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no inscrever-se e aí ativa as notificações do sininho. Bora pra vinheta. Bora lá. Go! 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 Nessa aula vamos falar sobre margin left, como colocar a margem do lado esquerdo de um elemento para você utilizar na tela, talvez descolar um pouquinho da margem esquerda da tela ou de outro elemento. Margin left não vai afetar, como você está vendo aqui na tela, ele não vai afetar as bordas nem espaçamento interno. Em volta do elemento no lado esquerdo. Os valores possíveis nós temos ali o length, que são as unidades de medida, que já falamos sobre isso, o auto também, initial para você reiniciar o valor, e também inherit para você forçar a herança explícita, ou seja, se ele tiver um elemento de cima, um elemento anterior a ele, e a margin left foi definida nesse elemento, eu consigo fazer com que ele traga para o elemento filho usando inherit. E se você estiver levando a sério esse curso aí de CSS3, você já percebeu que é parecido, ou na verdade igual, às outras propriedades de margem. Margem top, margem right, margem button e margem left. Tem os mesmos valores possíveis, tem o mesmo valor padrão e tem a mesma herança. Então uma vez que você aprende um, você também já pode se lembrar dos valores dos outros. Eles vão funcionar da mesma forma. A diferença é só a região que você está definindo ela. E se você reparou também, as aulas estão em ordem em como você usa no CSS. Exatamente. Tá? Lembra da ordem do box model. Sentido horário. Sentido horário. Top, right, bottom e left. Aqui para vocês eu acho que vai estar assim. Isso, exatamente. E aí os valores, o valor padrão é 0, então você tem que definir ela e ela não tem herança implícita. Vamos para o código, vamos fazer um exemplo aqui utilizando o nosso margin left. Vamos criar um arquivinho margin-left.html. Vamos trazer aqui o nosso snippet hcode CSS. E aqui, mesma coisa que nós já fizemos, no outro vamos reiniciar o body, né, fazer um reset no margin no pad. E vamos aproveitar aqui o body e já definir uma altura para ele. Isso, vou colocar já o display flex aqui. Uhum. Vou colocar a altura aí de 100 VH para pegar toda a área do nosso navegador. Certo. Vou colocar aqui agora a nossa div, tá? Bloco. Conforme a gente fez outro exemplo, eu vou criar até umas duas aqui já, ó, deixar 3 divs. Vou criar o seletor para elas. Então, ponto bloco, selecionar aqui o seletor de classe. E vamos colocar aqui 20 VW de largura. Isso, e olha que interessante, ó, se você pode colocar 20 VW, lembra que essa medida é relativa ao tamanho do viewport, é como se fosse 20% do viewport, tá bom? Vou colocar também uma altura de 20 VW. Uhum. E aí você fala, mas VW não é largura? Você está colocando na altura? Eu estou pegando o valor da nossa largura, 20% em relação à largura do viewport e colocando na altura. Exato. O que vai dar certo também. Porque e agora a gente vai ter um quadrado. Exato, é uma unidade de medida. É isso aí, tá bom? Não é porque é uma medida da largura que não posso usar na altura. Exato, lembre-se que são coisas distintas, tá? O detalhe é se você estiver usando achando que você está falando da altura. Em referência à altura. Aí não é. Mas se você está querendo só o valor, não tem problema. Isso aí. Voltando aí na tela, ó, a gente vai colocar aqui também uma cor de fundo para eu conseguir visualizar, né? Vamos 48, colocar 7E, B0. Lembrando que essas cores são cores flat. Se você acessar o site Flatwee Colors, você vai encontrar paletas de cores como essas. Vou abrir aqui com o Live Server, tá lá os nossos quadrados, vamos dar uma olhada aqui neles, ó. E olha que incrível, ó, quando eu mexo na altura, agora ele mexe na largura, ele mexe a altura também, né? Mas exatamente. Continuam sempre sendo quadrados. Para a gente conseguir visualizar que realmente são quadrados, vamos trabalhar aqui com a nossa margem left, é isso tá bom? aí. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou adicionar aqui a nossa propriedade, margem, traço, left, e vou colocar aqui, por exemplo, 2VH. Sim, pode vai ser 10% aí do tamanho do nosso quadrado, a margem. Também vai ser uma margem relativa nesse caso. Exato. Então, se eu mexo aqui na largura, você vai ver que as margens, elas também vão mudando o tamanho, né? Proporcionalmente ao tamanho do seu elemento, do seu quadrado. Mas olha que interessante, e se eu não quisesse que só o primeiro não tivesse essa margem? Eu queria que o primeiro continuasse encostado aqui e só os outros ficassem um pouco afastados, né? Tivesse essa margem left aqui, ó, esses outros dois. Você tem várias maneiras de conseguir esse resultado com o CSS, tá bom? Vou mostrar duas maneiras aqui para você. A primeira maneira que eu vou fazer é criar mais um seletor
seletor bloco. E nesse caso eu vou ser mais específico, então ele vai acabar sobrescrevendo os outros seletores. Que eu vou pegar aqui o primeiro filho, então first child. E aqui eu vou colocar margem left. Eu posso colocar um set para desmarcar, ou eu posso colocar 0 para voltar para o valor padrão, ou o valor padrão eu posso usar a palavra initial para voltar para ele. Então você tem todos esses caminhos aí que você pode utilizar, tá bom? Ó, coloquei aqui, deu certo. Se eu colocar, vou deixar comentado, ó, comentário no CSS, barra asterisco, finaliza ali com asterisco barra, tá bom? Aqui dentro eu vou colocar um outro margem left, 0, que é o valor padrão. Exato. Se eu colocar o valor padrão e vier aqui, então você vai ver que ele ganhou. Só o primeiro vai ter esse seletor, tá bom? Ó, isso. Os outros ele não tem, tá? Além disso, eu também posso voltar para o meu valor padrão utilizando a palavra initial. Exato. Então, margem left, initial, ele tem que ter o mesmo resultado. Então, se eu voltar aqui, ó, a aparência é o mesmo resultado, utilizando o initial, que é o valor padrão 0. Qualquer uma das 3 formas está correto, não tem problema. Dessa forma, lembre-se que nós estamos tanto no 0 quanto no initial, estamos fazendo um override, ou seja, esse risquinho que você está vendo ali, estamos ignorando. O unset, ele simplesmente desliga, é como se a gente estivesse desmarcando esse camarada. Essa é uma forma da gente fazer. Mas esse é o curso de CSS completo da HCode e vai mais uma dica aí para você. E você tem que ser especialista, então por isso vamos mostrar aqui a forma Ultra Mega Master Blaster Plus Advanced High Tech. Vamos lá, eu vou comentar esse daqui também, tá bom? E a gente vai fazer um outro seletor. Eu vou criar um seletor aqui chamado bloco mais ponto bloco. E a minha margem de 2, ela vai vir para cá. E o que que isso aqui quer dizer? Eu estou falando que só os elementos ponto bloco que tem um outro elemento irmão ponto bloco é que vão ter essa margem left aqui. Vamos ver se funcionou? Vamos lá. Deu certo, hein? Continua com o mesmo resultado. Ó, veja que dessa forma, o primeiro first aqui está tudo desmarcado, porque a gente comentou. Comentado, né? O Chrome traz, porque existe o valor, mas está comentado, então ele desmarca eles, tá bom? O primeiro, ele não tem margem nenhuma, por quê? Porque ele não tem um irmão antes dele com a classe ponto bloco. Ele só tem ele é o primeiro. O segundo, além de ter a própria classe ponto bloco, ele também tem um irmão antes dele que tem a classe ponto bloco, que é esse daqui. Como ele tem, ele ganha esse nosso seletor aqui, ó. O seletor de irmãos. Então ele ganhou a margem. O próximo cai na mesma situação, porque ele também tem um irmão ponto bloco, que é o do meio. Então ele também ganha a margem ali. Ó. Exatamente. Pense, por exemplo, em ABC. O A não tem nenhum irmão antes dele. Nós chamamos isso de irmão adjacente. Então, se ele não tem um irmão adjacente, não pega. Porque o mais, ele está dizendo assim, ó, volta lá no nosso código para a gente dar uma olhada, ó. Aplique sempre, ó, sempre quem? A esse ponto bloco aqui, ó. Sempre o seletor tá aplicando ao último aqui, ó. Desde que, tá vendo que tem 2 ponto bloco? Um antes do mais e um depois? Então estamos aplicando ao que tá depois do mais. Estamos aplicando esse cara aqui, ó. Isso. É que por coincidência os dois são ponto bloco. Eu poderia falar, por exemplo, assim, ó. Eu quero que você aplique a todas as divs que antes dela tenha um elemento irmão adjacente, tá? Com a classe ponto bloco. Exato. Então, como a letra A, vamos imaginar que é ABC, né? Então, como a letra A não tem, ele não recebe. E isso está perfeito, porque muitas vezes a gente tem um layout que eu quero aplicar todo mundo menos o primeiro. Então, o irmão adjacente vai ajudar bastante a aplicar esse estilo. E se você gostou e falou assim, agora irmão adjacente, deixa comigo, coloca aí no comentário e não esquece de deixar o like e também compartilhar esse vídeo com todos aqueles seus irmãos adjacentes que querem aprender a aplicar o estilo CSS com cada vez mais recursos. A gente se vê no próximo vídeo, até lá. Até lá. Tem vídeo aqui também no card. Clica aí.